Sejam todos bem-vindos. Fariseu, série Fariseu, vídeo 19. Estamos tratando das coisas pequenas, das coisas passageiras, propriedades e disputas, Êxodo 22, de 1 a 17. E começamos pedindo que o Espírito Santo de Deus possa nos auxiliar, para que a gente aprenda aquilo que Ele quer nos ensinar a respeito dos seus mandamentos aqui no Êxodo 22, de 1 a 17. Então já estamos aí algumas semanas tratando desse assunto e chegando aos finalmente. Provavelmente na próxima semana a gente vai finalizar essa partezinha aqui do 1 ao 17 e aí vai voltar ao estudo das parábolas. E aí, assim que a gente conseguir preparar uma sequência aqui, vamos continuar nesse estudo do Êxodo aqui, né, numa próxima etapa aí. Então, hoje deve ser o penúltimo vídeo desse Êxodo 22, de 1 a 17. Onde nós já vimos que nós estamos de uma posição especial. Nós estamos no dia, na luz. O nosso padrão é Deus, né? Não é mais o outro. A gente não está como na lei aqui, quando Deus deu para o povo, era uma questão mais relacionada a uma pessoa e outra. O nosso padrão é Deus, né? Desde lá, é claro, a gente sempre faz a ressalva, desde lá sempre a lei buscava colocar a consciência de Deus no meio do povo ali, mas para nós é mais do que uma consciência, é realmente um padrão definido de que todas as nossas coisas se relacionam com o modo de fazer de Deus, né? O nosso modo tem que ser o modo de ser de Deus, né? Esse é o nosso mandamento e é isso que a gente tem procurado aprender com a lei de Moisés, né? Então nós estamos no dia e na luz, e para o cristão é sempre dia, sempre luz, sempre do padrão de Deus, né? Já falamos disso, né? Mas estou só relembrando aqui. E então, relembrando também que essa lei da propriedade, que a gente está chamando de lei da propriedade, que a gente falou que é do Êxodo 22, do 1 ao 17, essa lei da propriedade está tratando das coisas alheias, das coisas pequenas, das coisas passageiras. Coisas alheias é a expressão lá da passagem do administrador infiel, né? Se você não for fiel a Deus nas coisas alheias, quem vos confiará as que serão vossas, né? Alguma coisa assim que está falando lá, né? Dizendo que, olha, as coisas desse mundo aqui, dessa vida, as coisas passageiras, são nelas que você tem que ser fiel a Deus. E é isso que a gente está procurando aprender. Como ser fiel a Deus nas coisas passageiras. E aí já vimos a questão do confiar, essa passagem a gente viu nas semanas passadas, e a gente tratou já dessa questão, já vimos que o boi é especial. Isso foi o que a gente viu na semana passada, a gente fez esse estudo aqui para falar que o boi é especial, né? Que o boi, a gente leu esses textos aqui, né? Que a gente vem lendo já ao longo das semanas, né? Mas tratamos especificamente de entender quem é esse animal puro, que aqui eu estou destacando o boi, mas é o boi, a ovelha, o bode, todos esses eram as criações puras, né? E a gente viu que ele é especial. A gente viu por essa os primeiros versículos lá, ali, tanto o parênteses que nos deu a ideia de que nós estamos na luz, como o primeiro versículo que destacou que o boi é especial, que essas criações são especiais, né? E a questão de pagar 5 por 1, né? É especial ele. E a gente viu então essa relação que
que o boi está representando o nosso corpo, né? E o problema dessas impurezas que se relacionam com o pecado contra o seu próprio corpo, né? A gente viu então essa questão da impureza, que a gente tem que se libertar dessa questão aí da impureza, desses pecados, que são pecados contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então aqui dentro de nós habita o Espírito Santo. Então esse nosso corpo tem que ir sendo purificado, né? Temos que ir sendo livres, limpos do pecado, né? Então esse boi especial está tratando do nosso corpo, que também é uma coisa passageira, que também é uma coisa que é pequena, mas que dentre as coisas dessa vida aqui é a mais importante, né? É nesse sentido que a gente estava entendendo esse boi especial aí. É o mais importante dentre as coisas daqui, e até do ponto de vista de Deus, né? E por isso a necessidade no nosso corpo aqui, para que ele serve, nós vimos também, né? Para que o nosso corpo serve, serve para que a gente seja apto a realizar a obra de Deus, seja nas pessoas, seja em nós mesmos, no trabalho de transformação, de purificação, seja levando essa mensagem de Deus para as outras pessoas, né? Realizando a obra de Deus dentro de nós e fora de nós, né? E fizemos a ressalva então, mas calma, cuidado. Da mesma maneira que a gente tem a provisão de Deus, mas não deve estar querendo buscando a Deus por causa das coisas do mundo, a mesma questão com relação ao corpo, né? Então, o nosso corpo é útil para realizar um trabalho, e nesse sentido que ele é importante, né? Agora, se a gente, ao contrário, começa a servir ao corpo, aí é o que está escrito aqui, né? Que se portam como inimigos da cruz, cujo destino é a perdição e cujo Deus é o ventre, né? Nós, porém, somos cidadãos dos céus, é de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo. Então aqui, esse corpo aqui é uma coisa daqui mesmo, é passageira, né? É importante para realizar a obra, mas é um corpo mísero, que não se compara ao que nós vamos receber, né? Tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Esse é o verdadeiro, esse é o eterno, né? Esse é o que nós estamos buscando. Então, feita essa ressalva aqui, lembrando que a questão que a gente está tratando aqui do entendimento do boi como sendo o nosso corpo, dessas criações, e feita a ressalva de que nós não podemos estar buscando só o corpo, buscando exclusivamente as coisas do corpo e servindo ao corpo, e muito menos ainda nos contaminando com todo tipo de paixões, vícios e impurezas, muito menos ainda, né? Nós não devemos fazer nada dessas coisas. Feitas essas lembranças, essas ressalvas, então vamos ao assunto de hoje, né? Que está lá no Êxodo 22, versículo do 10 até o 13. É disso que nós vamos tratar. Agora, entendendo o corpo e vendo então o que a gente tem que fazer com relação a isso. Se um homem confiar a guarda de outro, um boi, uma ovelha ou um animal qualquer, portanto os animais puros, né? E este morrer ou quebrar um membro, ou for roubado sem que haja testemunha, o juramento do Senhor intervirá entre as duas partes, para que se saiba que o responsável pela guarda do animal não pôs a mão sobre o bem do seu próximo. Então aqui a primeira questão é a questão do juramento. O juramento é o que vai trazer o Senhor para a questão, né? E é aquela condição permanente nossa, né? Enquanto neles houve uma questão de disputa por um boi, por uma ovelha, que quer que seja, vai ter que intervir o juramento. Para nós essa questão é permanente. Nós estamos direto diante de Deus e é Ele que está nos julgando, é Ele que está avaliando o nosso comportamento, né? Então essa é a nossa questão permanente. Mas
tem uma condição a mais, né? O proprietário aceitará esse julgamento sem que haja restituição. Se o animal foi roubado de sua casa, né? Então aqui uma questão já mais particular, foi roubado de dentro da casa, né? É uma questão muito interessante, porque é quem que guarda o animal dentro da casa, né? Então aqui é uma questão muito particular que chama atenção e que a gente vai dar um entendimento para ela, né? Aqui o animal está dentro da casa, né? Ele está dentro da casa, né? A casa também tem um entendimento, tem também, a gente não vai aqui explorar, mas também tem entendimento desse lugar onde a gente mora, né? E o animal foi roubado de dentro, então esse dano ocorreu dentro, né? Estava ocorrendo dentro. Se ele está correndo dentro, vai ser necessário indenização. Ele indenizará o proprietário. Se foi dilacerado por uma fera, atrará como testemunho. Vai ter que trazer a fera como testemunho. Aquilo que estava causando dano vai ter que ser trazido como testemunho, né? E não terá de pagar pelo animal dilacerado. Então aqui, se foi de dentro da casa, se foi por uma fera, vai ter que trazê-la como testemunho, né? Então vamos ver como isso se relaciona com o nosso corpo, o entendimento que a gente tem a respeito deste assunto, né? E vamos ver isso a partir de alguns textos que eu separei, né? Para que a gente tenha pelo menos uma ideia do que é esse entendimento, do que são essas questões e de qual é a ordem para a gente com relação a esse mandamento, né? Qual é a ordem? A ordem está relacionada a isso. Se ele foi tirado de dentro da casa, e vai ter que trazer a fera como testemunho. Não é uma coisa simples trazer a fera, pensa bem. Que fera foi que matou, que dilacerou o animal, né? Você tem que ir lá atrás, descobrir, caçar um animal, a fera, né? Não é simples, tem um trabalho aí, né? Então é isso que a gente vai procurar entender. Então vamos aqui para Marcos. Jesus aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe. Aproximou-se dele de Jesus, tá? Um leproso, suplicando-lhe: se queres, podes limpar-me. Então era um leproso. Leproso era uma condição de doença que era tida como impura. Ele não podia se aproximar das outras pessoas, né? A impureza, a gente não vai fazer um estudo grande da impureza, mas provavelmente a gente vai voltar para ela. A lei trata bastante dela, né? É uma questão bem interessante, né? Ela é algo que é contaminante, né? Se você tocasse numa pessoa alguma coisa impura, você se tornava impuro, né? Então o leproso era assim, se tocasse nele, ele se tornava impuro, né? É uma questão aí interessante que trata da impureza, né? Assim como essas impurezas que tem por aí no mundo, né? Todas elas a gente tem que buscar nos afastarmos delas, né? Porque o contato com essas coisas vai nos tornando impuros, né? Então o leproso era uma doença que ele estava impuro, né? Então por isso ele pediu para ser limpo, né? Limpeza, para ficar puro, né? E Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou. Aqui então o toque de Jesus agora reverte aquela condição de que não é Jesus que fica contaminado, mas é o leproso que fica puro, né? Inverte-se essa condição aqui em Jesus, que é a condição que a gente tem de levar essa purificação, né? De levar para fora essa purificação, né? E ao tocar em Jesus, ser purificado, né? Esse sentido aí de que a obra de Jesus vai nos purificar, né? Então, Jesus tocou e lhe disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus despediu-o em seguida com esta severa admoestação: vê que não digas a ninguém. Então aqui veja, a ordem de Jesus não é
não é uma mera propaganda. Propague isso, mostre para os outros. Não. Vê que não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferta prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Então, isso aqui é que a gente vai começar a entender como buscar a fé. Você vai ter que apresentar a oferta de purificação, mostrar, olha, eu fui purificado da maneira prescrita por Moisés, né? Então é isso, olha, isso era o que estava me causando o problema, né? Então ele vai e mostra-te ao sacerdote, né? Então veja, não é uma questão de propaganda, mas uma questão de apresentar a oferta necessária, né? Vamos entender melhor isso com o próximo texto aqui. Um texto de Números, né? Que vai tratar daquele que nós já falamos lá, a continuação do Baal Fegor, o caso do Balaão, né? Então a continuação, né? O que aconteceu quando o Balaão sugeriu que as pessoas, as mulheres de Moabe, se relacionassem com os filhos, os hebreus, né? Então, habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. Então aqui começou aquele problema, eles se contaminaram, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe, né? Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante de seus deuses. Israel juntou-se a Baal Fegor, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. E aí olha o que Deus falou: reúne, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo e pendura os culpados em forcas diante de mim, de cara para o sol. Então, para que a luz se apresente nesses que estão cometendo esse erro, né? Diante de mim, né? Diante de Deus, levar para Deus. Da mesma maneira que aqui ele tinha que apresentar para o sacerdote, aqui ele tem que levar para Deus e apresentar para a luz, né? Aquela passagem que a gente já falou várias vezes aqui das cartas, né? Trazer à luz o pecado, né? A fim de que o fogo de minha cólera se desvie de Israel, né? Moisés disse aos judeus, aos juízes de Israel: cada um de vós mate os seus que se tenham juntado a Baal Fegor. Então tinha que ir lá e matar aqueles que estavam fazendo aquele erro, né? Entretanto, um dos filhos de Israel trouxe para junto de seus irmãos uma madianita. Então olha aqui que esse um dos filhos trouxe aqui uma mulher de Madian, né? Trouxe para junto daqueles lá também, né? Aqui tinha acabado a se contaminar com as filhas de Moabe e um trouxe uma mulher de Madian, né? E aí, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se no meio da assembleia, tomou uma lança, seguiu o israelita até a sua tenda e ali transpassou, juntamente com a mulher, ferindo-os no ventre, né? Aquele que representa o nosso corpo também, né? E deteve-se então o flagelo que se alastrava entre os israelitas. E os israelitas, por causa dessa ira do Senhor, por causa dessa contaminação, estavam sendo atacados de algum problema que estava se abatendo sobre eles. Por que a gente sabe disso? Porque morreram 24 mil homens com essa praga que estava se abatendo sobre os israelitas, por causa dessa contaminação, né? E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou minha cólera de sobre os israelitas, dando provas entre eles do mesmo zelo que eu. Então Finéias tinha zelo pelo que Deus estava mandando, estava buscando cumprir aquilo, né? E quando ele viu aquele erro, ele foi lá e matou. Foi lá e feriu no ventre. Por isso,
não os extingui em minha cólera. E foi o que salvou o povo, foi matar o erro, foi matar o problema, né? Então, o Finéias foi lá e matou aquele filho de Israel que tinha trazido uma madianita, né? E o povo de Israel teve que matar os chefes, aquelas pessoas do povo que tinham se contaminado e se entregado à libertinagem com as filhas de Moabe, né? Então, nesse sentido de buscar onde está o problema, aonde está a raiz do problema, ir lá e matar, né? Então, aqui, apresentar ao sacerdote, Jesus fez uma limpeza, mas era necessário apresentar o sacrifício de purificação, né? Aqui, a mesma coisa, tinha que ir atrás de apresentar de onde estava vindo aquele problema, né? Colocar de cara para o sol, né? Então, deteve-se o flagelo que se alastrava entre os israelitas. E aí deteve-se essa praga que estava se afastando por causa do pecado, né? Isso é uma questão muito comum, tem muitos exemplos apresentados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a respeito dessa relação entre o pecado e esses problemas que se manifestam por causa do pecado, né? Então vamos seguir então, né? Aqui mais uma questão de espírito imundo, né? Que Jesus vai tratar, né? Assim que saíram da barca, então Jesus e os discípulos, um homem possesso do espírito imundo, um espírito imundo, estava naquele homem, saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros. Então era um endemoniado lá, muito agressivo, né? Que não podia ser preso, que ficava ali no deserto, né? Que é o que está falando aqui nessa partezinha que eu tirei aqui para ficar um pouco mais curto. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é teu nome? Respondeu-lhe: Legião é meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com insistência que não os lançasse fora da região. Pediam-lhe com insistência. Esses demônios aqui insistiram com Jesus, resistiram à ordem de Jesus. Você vê, Jesus veio e já ordenou, mas eles não saíram de primeira, né? Porque a gente percebe porque ele fala aqui, ó, que eles vieram diante para Jesus: Que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia. Então Jesus estava dizendo: Espírito, sai deste homem. Mas eles não saíram de imediato, né? E aí Jesus tem uma conversa lá: Qual é teu nome? Pergunta. Jesus estava querendo entender por que esses espíritos estavam resistindo, né? E respondeu-lhe: Meu nome. Então eram muitos. Primeiro que eram muitos, né? E insistiam com ele que não saísse. E aí então veio uma outra explicação aqui. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte. Então o que é aquele lugar? Aquele lugar, ele estava, a criação lá eram porcos, né? Animais impuros, né? Então aquele lugar, aquele pessoal dali estava criando aquilo, né? Estava provavelmente comendo aqueles animais que eram impuros, né? Então aquele lugar estava repleto de impureza, né? Por isso tinha uma grande manada de porcos ali, né? E por isso resistia a sair daquele homem, né?
E os espíritos suplicavam-lhe: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus lhes permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos. E a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Começaram então a rogar-lhe, e daí então os pastores, então vendo isso, que a manada se atirou no mar, os pastores ficaram assustados e fugiram, né? E contaram na cidade o que tinha acontecido, né? E aí começaram então a rogar-lhe que se retirasse de sua região. Então aquelas pessoas que estavam ali não quiseram que Jesus entrasse, né? Então não quiseram se apresentar à luz, né? Elas quiseram, Jesus era como que a luz que estava chegando ali, né? Mas elas preferiam se afastar, não queriam que Jesus entrasse, né? Então Jesus foi embora, tudo bem, subiu a barca, e quando ele subiu a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão para acompanhá-lo. Então aquele não, ele queria se apresentar a Jesus, queria acompanhar Jesus. E aí Jesus disse, não o admitiu, mas disse-lhe, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti. E você então apresenta essa purificação para aqueles outros. Você leva isso, essa luz aqui. Então, de novo, aqui questão de apresentar a limpeza que aconteceu, né? Aqui também não como uma propaganda, mas como uma maneira de levar, de trazer à luz aquela situação que foi, aquela limpeza que aconteceu, né? E como Deus se compadeceu de ti, né? Então, da mesma maneira que aqui precisou se apresentar a purificação, e não só aqui, na outra vez que Jesus purificou os 10 leprosos, ele também mandou que eles fossem se apresentar ao sacerdote, e também esperava que eles viessem agradecer pela purificação, e só um voltou para agradecer. Então, esperava que fosse apresentado, esperava que trouxesse como testemunha a fera, né? Que apresentasse a razão do problema, né? Que apresentasse o sacrifício de purificação, que colocasse diante do sol, que matasse aquele que estava cometendo o erro, né? Era necessário matar aquele que estava cometendo o erro. E aqui, então, ele também pediu para que anunciasse para os seus, uma vez que o povo daquele lugar não quis receber a luz, né? Então, esse sentido que a gente tem entendido como sendo apresentar a fera, tirar aquele animal que está sendo roubado de dentro da casa, né? Esses pecados de dentro da gente, que estão lá dentro, né? Esses estão sendo roubados, o problema está dentro, né? É diferente de estar roubando fora, né? O animal está dentro da casa. Você tem responsabilidade por aquilo que está dentro, né? Como você não está vendo aquilo que está dentro, aquele roubo que está acontecendo dentro da sua casa, né? Então tem que ver aquilo, tem que ver esse roubo e tem que trazer a fera que está fazendo esse dano, né? Essa é a ordem para a gente, ver o roubo dentro, o dano, quem está causando dano dentro, ver a fera que está causando dano ao boi aí, né? Nossa criação aí, que é o corpo, né? Então, nesse sentido, que é a purificação do leproso, a limpeza desse flagelo, né? E a purificação do espírito imundo, né? E tem mais, né? Vamos ver aqui então, quando Paulo está na carta falando da igreja de Corinto e de como eles estavam comendo o pão e partilhando do corpo de Cristo com
com problema um com o outro, com disputas ali dentro, né? Mas estavam partilhando do corpo de Cristo, né? É a nossa condição, nós fazemos parte do corpo de Cristo também, né? Então ele vai dizer assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então tá entrando em comunhão com esse corpo em estado de impureza, por exemplo, está sendo culpado está sendo culpado do corpo e do sangue de Cristo, porque ele está contaminando o corpo e o sangue de Cristo, né? Porque está em estado de impureza. Então que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então tem que se examinar, tem que olhar para dentro, para ver o que está roubando aí, qual é o motivo desse boi estar sendo roubado, né? Dentro, né? Desse problema dentro da gente que tá ocasionando aí o roubo do boi ou a destruição, né? Do que é do corpo, né? Então cada um examine-se a si mesmo, e assim coma e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então é isso, você está entrando em comunhão com o corpo de Jesus, está fazendo parte dessa aliança, mas em estado impróprio para isso, né? Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Então, da mesma maneira que a peste se alastrava pelo meio do povo, que estava ali com uma contaminação, aqui também esses nossos problemas, as nossas fraquezas, as nossas doenças, e por vezes a gente essas coisas vão se agravando até que leve à morte mesmo. E por quê? Porque nós não estamos nos examinando. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga. Então isso aqui são castigos. Da mesma maneira, igualzinho essa praga, né? O flagelo que se alastrava entre os israelitas e morreram 24.000, né? Então são castigos que vêm pelo julgamento do Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vem para que nós não sejamos condenados com o mundo, né? Nós já falamos a respeito dessa questão aqui, quando foi falado a respeito da oração do Pai Nosso, né? Então esse castigo que vem por causa de um julgamento do Senhor, e por causa da falta da gente se examinar, da falta da gente expor à luz essas questões que estão dentro de nós, né? Então aí que vem a necessidade de você ir atrás, de nós irmos atrás dessas feras, desses problemas que estão dentro, né? Essa é a ordem, né? E por outro lado, se há uma dificuldade mas que estava ali de ir caçar aquela fera, por outro lado, como é uma ordem do Senhor, nós temos a força do mandamento de Jesus Cristo, né? Então, se é uma ordem, se é para cumprir essa ordem, então eu posso fazer a oração em nome de Jesus para identificar essa fera, para que Ele me ajude, né, a fazer essa caçada aí dentro de mim, né, e ver quem que é que está roubando o boi, está lesando, está ferindo, né. Nesse sentido, então, a gente vai se examinar a nós mesmos para saber a origem, o que está causando, né? Se é uma manada de porcos que a gente está criando, se é a contaminação com as mulheres aqui, da libertinagem, ou se é alguma outra questão aqui que estava tornando ele impuro, né? Então, continuando, temos que nos examinar, né? Temos que nos examinar para entrar em comunhão com o corpo de Cristo, para estarmos cada vez mais purificados. Essa é a ordem que nós temos, né? Então, vamos para concluir aqui o texto de hoje. Então, vamos ler esse último texto aqui de Mateus, né? Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. E eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola.
Então estava lá um paralítico, né? Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Então foi lá, viu e perdoou os pecados, né? Numa relação direta aqui entre o cara tá paralítico e o pecado, né? Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhe os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Então aqui essa questão é uma questão para a gente responder, né? O que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Né? Aparentemente, se você olhar de uma maneira superficial, parece que é mais fácil dizer teus pecados te são perdoados, porque aparentemente perdoar pecados não tem nenhum efeito visual. Enquanto você falar levanta-te e anda, demanda um milagre, demanda a pessoa superar uma condição natural aí, né? Mas se a gente for olhar mais a fundo, né? Curar doenças, curar enfermidades, é mais fácil do que perdoar pecados, né? Curar enfermidades, até não o paralítico, né? Mas outras enfermidades até o médico pode curar, o remédio pode curar, né? Mas limpar do pecado que está dentro, isso só através de Deus, só através da palavra do mandamento de Jesus Cristo, né? Só através dessa força que vem pela nossa fé em Jesus, né? Só através desse poder que Deus nos dá de nos limpar do pecado que está lá dentro, né? Mais difícil tirar o pecado dentro, que faz parte da nossa natureza. Tem que ir atrás de olhar qual é o pecado, reconhecê-lo e trazer à luz e ser transformado por meio da oração em nome de Jesus. É mais difícil, né? Porque o pecado só Jesus pode limpar, né? Só Ele pode limpar de dentro de nós o pecado, né? Então aqui ele diz: o que é mais fácil dizer? Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Então é isso, pessoal. A gente tem que ir lá dentro e matar a origem desses males. Identificar o pecado lá dentro. O que está causando esses problemas, né? A origem desses nossos problemas externos aqui no corpo, né? Não adianta ficar, para o cristão, não é uma questão de ficar orando simplesmente pela cura, né? Claro que Jesus pode sim dar a cura por meio da oração, isso aí acontece, é verdade, né? Mas o cristão tem uma obrigação de ir lá dentro, identificar aquele que está causando esse dano e matá-lo. Esse é o mandamento, né? Porque isso é o que Deus espera da gente, que a gente vá sendo purificado, que a gente vá matando essas coisas que estão causando, que estão dentro da gente, né? Que estão dentro da nossa casa. A gente tem que ir matando elas, tem que ir trazendo a luz para dentro da gente e sendo limpo dessas coisas, né? E ao ir sendo limpo, automaticamente essas coisas vão se manifestar exteriormente, né? Todas as coisas espirituais, elas precedem as coisas que são visíveis, né? Elas dão base às coisas que são visíveis, né? Então, é nesse sentido, a gente tem essa necessidade, essa ordem de fazer a limpeza interior, de trazer essa fera que está nos causando problemas, né? E se a gente for fazendo isso, vamos indo sendo purificados e vamos estar cumprindo a ordem de Deus, né? E temos então, como é uma ordem, temos a possibilidade de pedir em nome de Jesus para que a gente possa identificar essas falhas. E uma vez identificado, tem que ter
a tomar essa decisão de matar esse mal, de trazer diante de Deus, identificar, olha, é isso aqui que eu estou fazendo de errado, eu não quero mais fazer. Eu posso até gostar de fazer, mas eu não quero mais fazer, né? E aí entrar com o jejum, entrar com a oração, né? E esses males vão morrer, a gente vai ser purificado de fato, né? Então, isso que a gente entende aqui, dessas questões passageiras, das questões que se apresentam aqui no nosso corpo, e de como elas se relacionam com as coisas eternas, com as coisas espirituais, né? Então, essa ordem que a gente tira desse mandamento. Então, por hoje vai ser isso. Na semana que vem, a gente vai procurar entender mais alguma coisa e concluir essa parte que está tratando aqui dessas coisas pequenas, né? Então, agradecemos a Deus por esse entendimento, por esse nosso estudo, por essa oportunidade de partilhar essas coisas, pedindo, mais uma vez, entendimento, para que a gente possa aprender com a sua palavra e colocar em prática na nossa vida. Amém.